Fala aí, pessoal, beleza? Olha só, hoje eu estou passando aqui para poder explicar para vocês e compartilhar um pouquinho sobre um termo técnico que a gente usa dentro da gestão, especificamente dentro da gestão financeira, que é a margem de contribuição. Você, empreendedor, já ouviu falar sobre essa margem de contribuição? Pois bem, se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar agora. Se você já ouviu, né, eu vou te ajudar aqui a entender um pouco melhor sobre a margem de contribuição, beleza? Antes da gente começar aqui, eu quero deixar claro que a margem de contribuição que a gente vai utilizar aqui é a margem de contribuição vista de uma perspectiva gerencial, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do modelo que a gente usa e vou explicar para vocês, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Tá, olha só, essa estrutura que vocês estão vendo aí é uma estrutura de DRE, tá? A DRE, ela é uma ferramenta de gestão financeira, né? Ela é a declaração de resultados no exercício, né? E a gente usa ela aqui na Prana aqui para fazer algumas simulações, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que é a nossa receita bruta, né? Então eu vou pegar aqui, o que eu tenho de receita bruta aqui nesse exemplo? Eu tenho 13.500, beleza? Desses 13.500, eu vou o quê? Subtrair o meu desconto de faturamento. Esse desconto de faturamento aqui é o seguinte, vocês têm que entender o conceito dele, né? E de uma forma mais simplificada, o que é o conceito dele? É tudo aquilo, né, que eu desconto do meu total faturado, né? Mas esse desconto é aquilo que eu preciso fazer para conseguir faturar os 13.500, tá? Um exemplo, nesse caso aqui, esses 1.350, o que eu preciso, né, descontar para eu faturar os 13.500? Vamos lá. Primeiro, se você tiver dentro do MEI, você tem que pagar a taxa do MEI, R$ 60. Se você tiver dentro do Simples Nacional, você vai ter que pagar lá uma alíquota, né, que é a DAS, né, que aí pode ser de 6% até 15%, né, ou outra faixa de imposto, né. Outra coisa aqui, se você trabalha com recebimento através de plataformas ou, né, outras operadoras, você vai ter que pagar uma taxinha para você poder receber, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem visto no mercado hoje de desconto de faturamento tem sido mais isso, a questão do imposto, a questão das taxas. Se você trabalha, né, com compra e recebimento fora de estado, você vai entrar aqui ICMS, né? Então, assim, isso, pessoal, depende muito do quê? Do seu modelo de negócio, da sua estrutura de negócio, tá? Mas isso daqui é assunto para outra aula. Então, olha só, eu vou vir aqui, eu vou fazer 13.500 menos 1.350, que é o meu desconto de faturamento, é minha receita líquida. Essa minha receita líquida aqui, eu vou usar para poder pagar, né, os meus custos. Lembrando, pessoal, que nesse exemplo aqui a gente está entendendo que essa empresa aqui tem 10% de desconto de faturamento. Tem empresa que pode ter 20%. Se essa empresa estiver tendo 20%, nesse exemplo aqui, ela começa a tomar um prejuízo. Tá vendo? Aí a gente tem que mudar onde? A margem de contribuição para poder melhorar para ela. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para 10. Né? Eu tenho aqui minha receita líquida. Com essa receita líquida, que é de 90%, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pagar os meus custos. Né? A gente pagando os nossos custos, né, esses custos aqui, pessoal, está tudo envolvido na minha produção. Né? Ou aqui é o seguinte, para eu produzir os 13.500 nesse mês aqui, nesse exercício aqui, eu gastei 4.050, ou seja, eu gastei 30% para conseguir produzir 13.500, tá? E aí, se eu pegar a minha receita líquida menos o meu CPV, que é o custo do produto vendido, eu tenho a minha margem bruta. Aqui começa a ideia da margem de contribuição. Então, para a gente conseguir entender a margem de contribuição, eu tenho que primeiro entender quais foram as minhas receitas brutas, descontar o desconto de faturamento, né? Entender a minha receita líquida. Da minha receita líquida, eu vou tirar os meus custos e aí sim eu vou entender a minha margem bruta. O que é a margem bruta, pessoal? A margem bruta, ela indica quanto a empresa obtém de lucro para cada real de receita operacional bruta. Ou seja, quanto que cada real de venda gera de resultado após essas deduções de custos aí de desconto, né, de faturamento. Né? Então, olha só, esse é o primeiro passo para a gente poder entender essa margem bruta, tá bom? Olha só, a margem bruta é o seguinte, então quanto maior for minha margem bruta, melhor para a empresa. Por quê? Quanto maior for isso daqui, ó, né, vai ser melhor para a empresa, por quê? Pois a representatividade desse custo aqui ela vai ser menor. Se você, por exemplo, tiver um custo aqui de 40, ó, ah lá, ela caiu para 50. Se o seu custo aqui for 60, né, caiu para 30.
Então, olha só, isso daqui vai impactar o quê? Diretamente no resultado, no meu lucro líquido aqui. Vai impactar o quê? No resultado da minha operação, né? Aqui, ó, a minha operação foi negativa, né? Mas aqui, ó, vamos voltar, né, para os nossos 30% aqui do nosso CPV, né? E aí eu tive uma margem de contribuição de 60%, né? Então, olha só, nesse caso aqui, pessoal, essa margem de contribuição de 60%, né, que é o valor percentual que sobra das vendas, menos esses custos, né, essa margem ela representa quanto que a empresa tem para pagar as outras despesas. Então, olha só, sobrou para a gente 60% para poder pagar o quê? Todas as despesas gerais e administrativas da nossa empresa, né? Essas despesas gerais e administrativas da nossa empresa, né, que está aqui, ó, essas despesas gerais e administrativas da nossa empresa, né, ela é o quê? Ela representa 58%. Né? Então, olha só, se sobrou 60% e eu gastei 58%, sobrou 2% para mim. Né? Então, olha só, esse conceito aqui é muito importante a gente entender. A partir desse conceito aqui, vão surgir insights, né, para a gente poder estar evoluindo, beleza? Ó, deixa eu explicar uma coisa para você empreendedor. Você que é empreendedor, você tem que entender primeiro a estrutura de custo, a estrutura de despesa, a estrutura de receita do seu negócio, né, que vai permitir que você consiga entender outros indicadores. Um desses indicadores é a margem de contribuição. Né? Você que quer ter uma gestão mais tranquila, você que quer conseguir administrar a sua empresa, conseguir precificar, né, conseguir entender o retorno sobre o investimento, conseguir entender, né, o que você tem que fazer para você melhorar, né, os seus resultados, você tem que ter essas ferramentas. Né? Sem isso daí, você pode prosseguir, mas é muito difícil você atravessar, né, você romper aquele ponto onde você fala assim, caraca, agora sim começa de verdade, né, a minha gestão, o meu empreendedorismo. Né? Porque vão ser esses indicadores, essas informações que vão fazer com que você consiga superar os desafios. Né? Sem esse tipo de ferramenta, você fica muito no achismo. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído. Até a próxima aí. Um abração. Conte com a Prana.